Sinceramente, eu não tinha nenhuma intenção de falar sobre a treta que tá acontecendo entre Wuthering Waves e alguns Royalversianos, como diria meu amigo Doma. Inclusive, ele teve uma participação especial na produção desse vídeo. De qualquer forma, pra você que não tá entendendo, recentemente muita gente da Royal está vindo pra Wuthering Waves. E vocês, mais do que ninguém, conhecem meu conteúdo. Eu raramente faço um vídeo de chips. Eu geralmente faço geralmente focado no próprio Rover. Quando eu vou fazer, né, que quem não tá ligado, meus vídeos são pra nerdolar pra um caralho, filho. Porque pra mim, os chips são só um extra, tá ligado? Sempre vai ter chips. É impossível, tá ligado? É impossível não ter chips durante a produção de algum jogo gacha. Já virou comum. E eu me acostumei. Já não dói mais. Está vendo? Não sobra nada. Mas, meus manos... Cara, eu jurava que eu estava imunizado a isso, mas parece que eu me enganei. De qualquer forma, aí vai um resumo pra vocês. Como eu tava dizendo, tá vindo alguns fãs da Royalverse, os Royalversianos, como eu disse, pro Wuthering Waves. Inclusive, eu acho até engraçado, porque alguns deles já criticavam o Wuthering antes e literalmente falavam, não, esse jogo é horrível, péssimo, e agora estão indo jogar. Ah, interessante. Só pra vocês perceberem o nível das pessoas, tá? Não dizendo que eles não podem mudar de opinião, mas não é porque eles mudaram de opinião, e sim só para que eles possam ir lá shippar os personagens de Wuthering Waves um com os outros, sabe? Yuri, Aoi, essa coisa chata. Eu realmente, desculpa gente, mas eu estou cansado sobre essa comunidade, porque, mano, tudo que eu passei nessa porra, vai sair no vídeo, uma vez que um problema que eu passei com um ser desprezível. É um ser desprezível, uma canceladora de merda. E essa situação vem se agravando. E meio que lá no Twitter, a comunidade de Wuthering tá indo contra essas pessoas que estão shippando não o Rover, sabe? Mas os personagens de Wuthering em si, por si só, sabe? Entre si. Sendo que, tecnicamente falando, a própria Kuro deixa claro que os personagens de Wuthering Waves são todos shippáveis com os protagonistas, sabe? Com a protagonista ou o protagonista, não importa qual você esteja usando. Inclusive, a própria Kuro deixa claro que tá tentando evitar isso, sempre tenta evitar esse tipo de coisa. E meio que esses Royalversianos estão literalmente infestando lá no Twitter essa porra, tá ligado? Tá irritando. Irritou muito os jogadores de Wuthering. E a comunidade de Wuthering em si tá se juntando para impedir isso. Porque eles não querem que isso vire Genshin 2 ou Honkai Star Rail 2. Porque esse jogo, mesmo que eu, por exemplo, falei um pouco de alguns chips aí, sabe, do Rover como os personagens, ele é focado pra nerdolar. Meu amigo, esse jogo, cara, tem tanta profundidade em algumas coisas que eu acho incrível, tá ligado? E você nem percebe. Aí entra esta questão, mano. Eu tive a experiência do meu querido amigo Toma. Vai se ferrar, seu filho da mãe. Você teve que fazer eu queimar meus olhos por isso, tá? Tá, seu arrombado. E meio que Wuthering Waves, a galera de Wuthering tá se unindo pra impedir que essas pessoas se espalhem na comunidade de Wuthering pra evitar que isso se espalhe mais, essa infecção, vamos dizer assim. E a partir de agora, meus amigos, vocês vão ver a minha reação sobre isso, e não minha reação só, como a reação de alguns dos meus dois amigos, né, o Mr. Doma e o figurante número 2. Te amo, Ryosaki, te amo, meu mano, te amo, aí ó, e não é para shippar seus arrombados. E sinceramente, mano, só vai de mal a pior. Cara, olha essa aberração. Ai, mano. E tipo, na época eu realmente deixaria passar, porque eu não ia tentar reclamar, eu ia desistir. Mas, mano, literalmente, quando isso acontece com personagens que não tem uma relação com o protagonista e tal, eu olho assim, beleza, shippa aí, seus filhos da mãe, eu não tô nem aí. Mas a Yuna e a Augusta são duas personagens que eu gostei muito. E, sinceramente, já tinham feito isso também com a Zanya Foeb, sendo que elas não tinham sentido. E naquela época eu não liguei porque eu não tinha reparado tanto na quest da Zanya. Inclusive, cara, a Zanya tava entrando em depressão antes de conhecer o Rover. E detalhe, ela escapava do trabalho pra ir ver ele, se vocês pararem pra pensar bem. Mas tipo, vendo agora, mano... Mano, eu não vou falar nada. Esse vídeo
quem vai defender a Zânia Foeb vai ser o Mano Doma. Eu estou contando que ele defenda a honra dessas duas, porque, mano, eu não aguento. Eu não aguento, mano. Se eu for fazer um vídeo da Zânia e a Foeb sobre isso, eu vou xingar muito, tá? Então deixa com o Doma. Continuando, o foda é quando uma personagem literalmente deixa explícito na cara que gosta do Rover. E essa é a Yuno. A Yuno sempre tá demonstrando seu afeto ao Rover. Inclusive saiu até um vídeo falando os 5 motivos que a Yuno gosta do Rover. E vai. Vários desgraçados e distorcem isso. Distorcem cruelmente isso. E não é só a distorção que a Yuno gosta do Rover, não. É a distorção que fizeram com a Augusta e a Yuno. Que literalmente, gente, sinto muito, mas elas são irmãs. Elas se consideram irmãs. A atitude da Augusta reflete muito uma irmã mais velha preocupada com a sua irmã mais nova. E a atitude da Yuno reflete uma irmã mais nova que não quer demonstrar preocupação com o seu irmão mais velho. Mas quando a própria Augusta está em problemas, a Yuno mostra que realmente tem uma preocupação e um carinho pela Augusta. Essas duas pessoas estão fazendo de tudo para distorcer a relação que a Augusta e Yuno possuem, mano. Isso me estressa muito. Cara, é tipo desapontante saber que os caras estão fazendo isso. Inclusive, quando uma personagem declara, tipo, claramente seu amor ao Rover, sabe o que eles fazem? Ah, não, ela é a filha do Rover. Bandeira. Ah, mas, Dona, por que você está falando isso? Simplesmente porque eu não quero que isso vire um Genshin 2. Ninguém do Wuthering Waves, da comunidade de Wuthering, quer que isso vire um Genshin 2. Porque, literalmente, nós sabemos como que o que o Genshin virou, mano. Ainda mais sabendo que o Arroio, tanto na Honkai Star Rail quanto em Genshin Impact, dá migalhas pros twitteiros shipparem certos personagens que geralmente não são nem lésbicos. E, mano, isso dói. Ver os caras distorcer totalmente o personagem. Já doeu quando eu fui com a Zânia Foeb, mano. Que foi literalmente a Zânia, que eu gostava muito, mano. Eu ainda gosto da Zânia, tá? Só pra deixar claro. E a Foeb, que antes eu tinha um certo carinho e eu passei a ver ela com... não gosto tanto da personagem. Tipo, eu realmente parei de ter um certo apreço pela Foeb, mano. Tá entendendo o nível disso? E bem, cara, isso só me gera dor de cabeça. Acho que caiu alguma coisa. E, mano, só pra vocês terem uma noção, eu não tô zoando, é sério. Literalmente, eles estão colocando bandeira nas personagens. Ai, Twitter de merda. Gente, está chegando ao nível que literalmente aquela ult que a Augusta fica brilhando, sabe? Fica brilhando o negocinho da ult dela. Até isso eles estão usando pra literalmente dizer que ela é lésbica. Ou não sei o que. Cara, criaram tanta bandeira que eu juro, mano, que já não consigo nem levar isso mais a sério. E sobre esse comentário, eu não tenho nada a dizer. Você entende o nível das pessoas que a gente está falando só de ver esse comentário. Engraçado que essas mesmas pessoas reclamam. Já tá cansado esse meme do Rover ser shippável com todas as personagens jogáveis. Essa é a questão, mano. Isso não é um meme. Isso é real. O Rover é realmente shippável com todas as personagens femininas do jogo. Isso não é brincadeira. Assim como a Rover feminina também é shippável com todos os personagens masculinos do jogo. Essa é a diferença. Vocês estão achando que isso é meme. Isso é piada. Já tá chato esse meme. Não é meme. Isso é real. E vocês estão se incomodando por isso ser real. Se fosse uma piada, vocês ainda se incomodariam. Porque vocês não aguentam ver literalmente pessoas de gêneros diferentes gostando uma do outro. E sabe qual é o mais engraçado? No fundo, eu sempre tive esse problema de... qual Rover é canônico? E, mano, aí que tá. E tinha uma regra simples. Rovers não falam mal de outros Rovers aqui na comunidade de Wuthering Waves. Mas essas pessoas começaram a se irritar porque, literalmente, o único chip que a Kuro aprova é o chip do Rover com outros personagens. Simples. Ame você, ame a si mesmo. Esse seria o lema da Kuro. E ela sabe, se por acaso o Wuthering Waves ganhar um anime, quem será o protagonista? Bem, acho que tá na cara. Eles sabem que será o Rover masculino. Sinceramente, isso só me incomoda. Porque nós sempre tivemos a regra, Rovers não falam mal de Rovers. E chegou uma comunidade
e bem extremista, vamos dizer assim, de rovers femininas que tacam um ódio ao rover masculino, de graça. E então meio que essa regra hoje em dia quase nem se aplica mais. Lembrando, se você respeita essa regra, perfeito, eu vou respeitar você e seus rovers, tranquilo. Mas se a pessoa não respeita, então eu não vou ter respeito nenhum com a rover feminina. Sinto muito. Pra mim, isso já está ficando insuportável. Gente, você pode até achar, Noyura, você tá sendo chato. Eu sei, desculpa, realmente, eu tô sendo chato. Mas às vezes, querendo ou não, eu preciso ser chato e falar uma realidade. Eu não quero que esse jogo vire um Genshin 2. E ele não vai virar um Genshin 2 dependendo da Kuro e da gente. Então, eu só tenho mais um recado pra vocês que shippam Yuri ou Yaoi e julgam quem shippa o rover com outras personagens femininas. Mas de qualquer forma, nem tudo tá perdido. Por exemplo, a própria comunidade de Ultren começou a farpar eles. Por exemplo, mostrando como que a gente age em resposta. Literalmente, pegando, por exemplo, fanarts de chips forçados pra um caralho, como Zenfweb, Yuno e Augusta, e usando IA pra fazer elas se beijarem o rover. E é muito engraçado isso, não vou mentir. Não bastava só isso, como eles também foram além e pegaram personagens de outros jogos. Os principais, Genshin Impact, Honkai Star Rail e Honkai chupa seus otários. E quero deixar algo bem claro: se vocês quiserem jogar Ultren Waves pela história, para acompanhar a viagem do rover, tudo bem, vocês serão sempre bem-vindos. Mas se vocês quiserem distorcer os personagens de Ultren Waves, a porta da frente é a serventia da casa. Acho muito legal as atitudes deles, sim, eu acho isso legal, porque essas pessoas não estão interessadas no jogo, e sim só de aplicar a própria militância em cima dos outros. Bem, acho que é isso. Desculpa se esse vídeo foi um pouco mais mal educado do que o de costume, mas é isso. Ainda vai sair outros 2 vídeos hoje. Então, esse vídeo aqui vai ser totalmente esquecido por vocês, já que os outros 2 vídeos estão com uma ótima qualidade. Bem, o Sr. Doma me ajudou muito a produzir esse vídeo, e na verdade, vocês me conhecem muito bem. Quando o assunto é algo que eu desprezo e odeio, a edição sempre vai ser uma porcaria, só pra mostrar o meu desprezo a esse negócio. Mas conforme a call ia fluindo, eu pensei em mudar algumas coisas, então tá aí. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Desculpa mesmo, insultos não eram pra vocês, meus inscritos. Até porque eu sei muito bem a comunidade que a gente criou aqui. Literalmente, toda a discussão que a gente já teve, nunca eu vi um xingamento direto a alguma pessoa. Não, vocês discutiam ideias com ideias. E pra mim, tá perfeito. Eu tô muito feliz que a minha comunidade, mesmo que seja pequena, o jeito que ela tá. Sinceramente, vocês com certeza são um dos meus maiores orgulhos. Chega de baitolagem. De qualquer forma, é isso, valeu e vejo vocês mais tarde. Tchau, gente. You are not alone, because we are here with you.